que isso, né? Eu chamei uma pessoa na minha casa e ela foi lá ver o quarto dela e me ensinar a fazer minha filha dormir, e nem isso funcionou. Algo que deveria ser fisiológico, né? Algo que deveria ser simples, não funcionava. E aí, um dia, a gente em viagem nos Estados Unidos, eu vi um setor no Walmart, assim, só de óleos essenciais. E eu já tinha ouvido falar de óleo. E aí, eu fui, peguei uma caixinha do mais barato, que tinha 6 óleos ali, mais ou menos, e fui para casa. Falei, lavanda para criança dormir, né? Então, usei conforme recomendação aquela lavanda e não funcionou. E eu não fiquei chateada, porque nada funcionava nela, né? Então, eu já estava aceitando aquela condição. E aí, um dia, eu conheço a ANAC Montarroios, acho que algumas pessoas aqui conhecem, né? E aí eu conheci, aí eu vi ela fazendo uma postagem, nós éramos amigas, assim, e eu vi ela fazendo uma postagem sobre o óleo essencial de lavanda para as crianças se acalmarem e dormir. E o vídeo era um que a criança estava chorando, o bebê, e passava a lavandinha assim no nariz e a criança ia acalmando. E aí, prontamente, eu fui lá tretar no Instagram dela, porque eu tinha testado o óleo essencial de lavanda e não tinha funcionado. Então, eu fui no direct dela e falei: olha, Nak, isso não funciona, isso é mentira. E ela, com a maior paciência do mundo, falou que qual era o diferencial e tal. Eu falei: bom, vou tentar mais uma coisa, eu tento de tudo mesmo, né? E aí, procurei aqui no meu estado, postei no meu Instagram perguntando se alguém sabia quem vendia óleo essencial de lavanda, e eu não encontrei ninguém aqui no Espírito Santo que vendia. Tentei comprar pelo site, enfim. E aí um amigo meu do Rio viu essa postagem e comentou que tinha, né? Enfim. E nós conseguimos trazer essa lavanda de lá. E aí eu testei. A ANAC falou assim: Mel, você pode pingar uma gotinha na banheira dela, você pode usar com óleo de coco fracionado na coluna e na sola do pé, e pingar uma gotinha também no próximo do travesseiro. Eu fiz todas as possibilidades. Ela falou que era para fazer um ou outro, e eu fiz logo todas. Eu falei: eu preciso que essa criança durma. E na primeira noite ela dormiu super bem. E eu fiquei muito surpresa com aquilo, né? Quem é pai aqui vai entender muito bem. Eu passei a noite toda indo lá colocar o dedo no nariz dela para ver se ela estava respirando. Porque como ela dormiu umas 5 horas direto, eu fiquei muito surpresa com aquilo. E aí eu falei: cara, duas coisas eu fiz ali. Como uma boa mãe, eu peguei meu celular, tirei a foto do olhinho de lavanda e fui no grupo de mães e falei: gente, minha filha dormiu com isso aqui. E aí todas as mães começaram: eu quero, eu quero. Eu falei: se vira, eu não sei como vocês vão comprar, mas a minha filha dormiu com isso. E a outra coisa que eu fiz foi buscar saber mais, porque eu falei: bom, se um óleo fez minha filha dormir melhor, ele pode me ajudar também a melhorar meu sono, meu bruxismo, enfim. Daí eu comecei a observar que os óleos essenciais ele já fazia parte do meu dia a dia. Muitos produtos de skincare que eu usava, ele tinha melaleuca, tinha sempre viva, tinha lavanda. Enfim, os óleos já faziam parte do meu dia a dia e eu não tinha me percebido isso ainda. No meu parto foi bem natural, bem humanizado, e a minha doula usou capim-limão no difusor durante o meu parto. Então, eu tenho essa memória afetiva muito positiva do óleo de capim-limão, eu lembro do meu parto. E aí eu fui mergulhando no mundo dos óleos essenciais e me apaixonei por essa questão, né? Daí, quando eu vi que ainda existia uma empresa muito grande, muito forte por trás, que existia um plano de marketing surreal, eu ainda fiquei assim, falei: gente, é o casamento perfeito. É um produto que tem muito, muito sentido para mim, faz muito sentido para mim. Eu acredito que ele é capaz de transformar a vida de qualquer família que se disponha a usar. E aí, num plano de marketing muito agressivo, muito interessante. Então, eu falei: não tem por que eu ficar de fora disso. E aí, eu e Fabiano conversamos e nós decidimos entrar na doTERRA. E eu me encantei com esse mundo, né? Mas o que são esses óleos essenciais? Vou compartilhar minha tela aqui agora e falar um pouquinho do que eu entendi e aprendi disso, né? O que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são o extrato puro da planta, é a pura natureza, simplesmente a natureza. Ela é um mecanismo de defesa, né? O óleo essencial é um mecanismo de defesa. Sabe quando você vai no mercado e aí você está em dúvida se é salsa ou coentro? Salsa ou coentro não. Salsa ou coentro. E aí você dá aquela esmagadinha na planta para o cheiro não ficar mais forte. O que a gente faz com isso é romper a bolsa de óleo essencial, quando você dá essa esmagadinha na planta, né? Então, por isso que o cheiro fica mais forte. E o óleo essencial é só isso, ele é produzido através do sistema imunológico da planta, ele protege as plantas, né? E ele é extraído de todas as partes das plantas: casca, caule, flor, frutas, enfim, de todas as partes da planta.
E ele é muito concentrado, e por isso que todas as vezes que nós falamos de óleo essencial, nós falamos em gotas. Embora algumas pessoas, quando começam a conhecer os óleos, falam assim, hoje eu preciso de um vidro inteiro de lavanda. É sempre uma gota, né? Uma gota já vai ser o suficiente, porque ele é muito concentrado. Uma gota de óleo essencial do hortelã-pimenta, por exemplo, ele equivale a mais ou menos 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, ninguém precisa mais do que 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta num dia, né? E por que a gente precisa do óleo essencial para a nossa saúde? E além disso, né? Por que o óleo essencial ele tá tão famoso, tá tão na moda? As pessoas, eu acho que cansaram e começaram a observar que o remédio ele tem muito efeito colateral. As pessoas não têm coragem de ler uma bula. Eu fico muito surpresa quando eu vou indicar uma lavanda para a mãe usar com óleo de coco fracionado para um bebê recém-nascido para melhorar os gases, a cólica, por exemplo. E a mãe me pergunta assim: ah, mas é seguro, Mel? Não tem nenhum perigo, não? E aí eu pergunto: tá, mas o que você está dando para o seu filho de gases? E o bebê às vezes tem 7 dias de nascido. Não, mas o pediatra passou simeticona de 4 em 4 horas. Aí eu, mas você leu a bula do simeticona? Seu bebê de 5 dias está tomando simeticona de 4 em 4 horas. E você está me perguntando se a lavanda é perigoso passar na barriguinha dele? Chega a ser contraditório, assim. Eu sei que as pessoas têm esse medo pelo desconhecido, né? É algo novo ainda, então as pessoas têm o medo do desconhecido. Mas é uma viradinha de chave que precisa acontecer, porque o remédio sim que é perigoso, né? Eu acho que ele é perigoso, e não o óleo essencial. Então, por isso que ele está tão na moda. As pessoas meio que cansaram. Sabe-se que a indústria farmacêutica cresce muito no mundo todo e cada vez o ser humano está mais doente. Então, essa balança não fecha muito bem, porque a gente sabe que o remédio tem muito efeito colateral. É uma reação em cadeia. Você toma um antibiótico para uma infecção de garganta, por exemplo. E aí você vai ter que tomar um remédio para melhorar o seu rim, seu fígado, para cuidar do seu estômago, depois para fortalecer o seu sistema imunológico. E aí, se Deus me livre e guarde, daqui a alguns dias você sofre um acidente e precisa de um antibiótico, aquele antibiótico você não vai poder tomar mais, porque o seu organismo criou resistência àquela propriedade, né? O óleo essencial ele vem na contramão disso tudo. Ele é 100% natural, não apresenta nenhum tipo de efeito colateral, não tem nenhum material sintético e é muito seguro, né? Então, a gente faz a conta, embora o óleo essencial da doTERRA tenha essa fama de ser caro por ele ser o melhor, então algumas pessoas falam assim, ah, mas o óleo da doTERRA é caro. Mas se você fizer a comparação da gota pelo comprimido, por exemplo, a gente sabe que a lavanda ela tem propriedades próximas de um lorazepam. Tem estudo científico comprovando isso. Não sou eu que estou falando, né? Não foi um teste que eu fiz. Foi um estudo científico comprovando que a lavanda tem efeitos próximos de um lorazepam. Então, se a gente comparar uma gota de lavanda, a gente compara com um comprimido de lorazepam. O lorazepam custa, em média, 76 centavos o comprimido. Uma gota de lavanda custa mais ou menos 45 centavos a gota. Então, qual que é mais barato? Sem falar que o lorazepam vai servir só para efeito ansiolítico, antidepressivo, ainda vai te causar dependência, efeitos colaterais. E a lavanda ela serve como ansiolítico, antidepressivo, ela melhora o seu sono, mas ela também serve para queimadura, para clarear a pele. Enfim, se eu for falar da lavanda aqui, a gente fica até meia-noite só falando dela. Então, ela tem uma série de efeitos positivos e 0 efeito colateral. E ela ainda assim é mais barato. Vamos comparar agora, então, com a copaíba. A copaíba é um anti-inflamatório, um antibiótico natural. Então, a gente pode comparar a copaíba com o nimesulida, por exemplo, que é um anti-inflamatório também. A copaíba custa, em média, 76 centavos a gota. E o nimesulida custa R$ 1,29 o comprimido. Qual que sai mais barato? A copaíba ou a nimesulida? Então, quando alguém falar que o óleo essencial ele é caro, é só você fazer essa comparação qual produto sintético que vai entregar o mesmo benefício que esse óleo essencial. Seja qual for o óleo essencial, você vai ver que ainda assim ele vai sair mais barato. E aqui eu estou falando só de custo, eu não estou falando dos milhares de benefícios. Então, ainda o óleo sai mais barato, ele é uma alternativa barata, segura e sem efeitos colaterais. E é por isso que ele está tão na moda agora. Mas por que os óleos essenciais eles são tão eficazes, né?
O óleo ele atua no nosso, ele vai atuar no nosso nível celular. Ele não atua só na superfície. Ele não vai tratar só o sintoma do seu problema. Ele vai tratar a causa e várias outras coisas também. Eu costumo dizer, eu já li isso, na verdade, né, em um livro, que a alopatia, o remédio, ele é um rifle que dá um tiro local. Então, por exemplo, você vai tomar uma nimesulida para como um anti-inflamatório e o remédio vai dar um tiro naquela inflamação. O óleo essencial, ele é uma metralhadora. Então, ele dá um tiro assim, ó, e as partículas aromáticas e as propriedades terapêuticas vão atingir todo o corpo. Então, quando a pessoa usa um óleo essencial para uma copaíba, para uma inflamação, ela vai fortalecer a imunidade, ela vai diminuir o estresse. Então, tem várias outras questões. E por isso que o óleo essencial ele é tão eficaz, né? Ele contém centenas de diferentes compostos e habilidades versáteis e complexas. Protege e atua o nosso nível celular no interior e no exterior, né? Então, quando você usa um óleo essencial, por exemplo, com propriedade calmante, com 22 segundos, o óleo essencial atinge o nosso sistema límbico, que é onde são gerenciadas as nossas emoções, a nossa memória olfativa. Por isso que os óleos para a parte emocional são óleos que fazem um sucesso muito grande também, porque o efeito dele é muito rápido, né? É mais rápido até do que quando você faz a ingestão de um remédio, por exemplo, porque não precisa passar por todo o processo digestivo, são 22 segundos e o óleo já vai estar fazendo o que o papel dele, né, que é acalmar, sem falar também que o nosso cérebro ele faz uma associação positiva com aquele aroma. Então, quando você inala um óleo essencial com propriedades calmantes e você se acalma com aquele óleo, seu cérebro entende que aquele aroma te acalma. E quando você sentir aquele aroma de novo, seu cérebro vai fazer o quê? Opa, hora de acalmar. Então, quanto mais você usa o óleo essencial, mais o seu organismo vai apresentar, né, aquela calma, enfim. Com 2 minutos ele chega na corrente sanguínea e com 20 minutos o óleo essencial está em todas as células do nosso corpo. Eles têm 3 formas de uso. A forma de uso aromática, que é a forma mais comum, mais conhecida no mundo da aromaterapia, que você pode fazer tanto a inalação direta, que é pingar uma gotinha na palma da mão, sim, espalhar, não precisa esfregar nem aquecer, só espalhar, faz uma conchinha, respira fundo, prende um pouquinho, depois solta, respira de novo, prende um pouquinho, depois solta, e faz esse momento de respiração por pelo menos umas 5 vezes. Essa é a inalação direta. Ou inalação consciente também, né? E através de difusores ultrassônicos. Aquele difusorzinho de tomada, que é uma porcelana que você coloca na parede, assim, aquilo é para essência, não é para óleo essencial. Aquilo queima a propriedade terapêutica do óleo e você vai ficar só com um cheirinho. Então, tem que ser o difusor ultrassônico, não pode aquecer e nem queimar o óleo essencial para ter a função terapêutica dele. A não ser que você vai usar para culinária, por exemplo, né? Aí você vai estar tendo só o sabor. Mas para a propriedade terapêutica, precisa de um difusor ultrassônico, tá bom? A outra forma de uso é a forma tópica. São algumas formas. Você pode aplicar direto no local de uma dor, como uma dor muscular, por exemplo. Você vai usar o Deep Blue, que é um óleo com propriedades anti-inflamatórias, e aí você vai aplicar direto no local da dor. Ou, como o Papai do Céu ele é muito perfeito, e ele nos fez perfeito, tudo que você coloca aqui vai para a corrente sanguínea. Então, a forma tópica é passando em pontos de grande circulação. Então, no peito, na coluna, na sola dos pés, nos punhos, na nuca. Por isso que em crianças a gente sempre vai usar, a maioria das vezes, né, de forma tópica ou aromática através de difusores. A criança não faz a inalação consciente. Então, a forma tópica... E aqui na forma tópica eu acho que fica até um alerta para a gente pensar um pouco em tudo que a gente coloca no nosso organismo. Porque se o óleo essencial a gente passa aqui e ele vai para a corrente sanguínea, então o hidratante que você passa vai para a sua corrente sanguínea também, algumas propriedades. Um desodorante aerosol que você passa também vai para a sua corrente sanguínea. Então a gente precisa ter um alerta muito grande para isso, né? Que tipo de propriedades você está jogando para a sua corrente sanguínea? E a outra forma de uso é a ingestão. Então, você vai usar para saborizar bebidas ou
para alguma questão específica, por exemplo, o Zengest, né? Ele é um mix digestivo que ele trata refluxo, má digestão, daí você vai pingar uma gotinha direto na boca ou através das cápsulas vegetais. E a ingestão é uma exclusividade dos óleos da doTERRA, e foi esse diferencial que a ANAC me explicou. Por que que aquele outro óleo essencial não funcionou comigo e por que que a lavanda da doTERRA funcionou, né? Os óleos da doTERRA são os únicos que contêm esse selinho aqui, que é o CPTG. Então, é o único que contém um certificado de pureza testada e garantida. E esse é o diferencial da doTERRA e é algo que ela se orgulha muito em falar. Então, em todos os grandes eventos, eles falam muito sobre o CPTG, porque é o diferencial dela, né? E é isso que permite a ingestão, inclusive. E o que é o CPTG? Ele assegura que o óleo essencial tem uma potência que ele passou por mais de 50 testes para garantir a qualidade e a potência desse óleo essencial, e que ele não contém pesticidas e nenhum tipo de sintético. A doTERRA ela detém a matéria-prima desde a semente. Então, os agricultores, para eles fornecerem matéria-prima para a doTERRA, eles têm que se adequar ao sistema dela de plantio e não ter pesticida. Nós acabamos de voltar em São Paulo, né, do Leadership, e aí quando lançaram o erva baleeira lá, a agricultora que fornece a erva baleeira, uma delas, né, ela falou que ficou anos tentando entrar e fornecer erva baleeira para a doTERRA, porque é um sistema muito difícil para eles, porque realmente eles são muito rigorosos com isso, para entregar essa pureza de fato para a gente. Então, eles se orgulham muito disso, e por isso que esse óleo pode ser até ingerido, né? O co-impacto é o tipo de fornecimento desses óleos. A doTERRA é uma empresa americana, e ela fica em Utah, e lá nos Estados Unidos ela não tem uma fazenda onde ela planta lavanda, hortelã-pimenta, melaleuca, não. Ela vai no país de origem de cada planta para colher, porque ela entende, e é bem óbvio se a gente pensar nisso, né? Que no país de origem daquela planta é onde tem a melhor. Por exemplo, a lavanda da doTERRA vem da Bulgária, porque é lá que tem o melhor, ela é de lá, então lá tem o melhor solo, o melhor clima, os melhores bichinhos, né, que cuidam daquela planta. Então, por isso que ela vai no país de origem de cada planta para poder fazer a extração. E quando ela faz isso, ela auxilia e faz com que os seus fornecedores se organizem em cooperativas. Ela não cria a cooperativa, ela estimula que aqueles agricultores criem as cooperativas para fornecer pagamentos justos e adequados para cada um deles. Investe também em infraestrutura para essas famílias terem mais qualidade de vida e trabalho, e esse é o fornecimento com impacto. Eu observo que a doTERRA, ela se preocupa muito com o futuro, né? E eu acho que o co-impacto mostra para a gente isso, o futuro. A doTERRA vive de uma matéria-prima que ela não é eterna, né? A gente sabe que os recursos naturais não são eternos. Então, se hoje ela simplesmente colhe lavanda sem pensar no futuro, ela não vai garantir que ela vai entregar, por exemplo, daqui a 50 anos, lavanda para a gente, lavanda de qualidade. Então, esse fornecimento do co-impacto me mostra muito isso, a preocupação que a doTERRA tem em ter lavanda para sempre para fornecer para a gente, né? Quando eles lançaram o óleo de baunilha de Madagascar, eu fiquei impressionada que eles mostraram os vídeos para a gente, e aquela planta só vai florescer daqui a 30 e tantos anos. Ou seja, daqui a 30 e poucos anos a gente vai ter baunilha de Madagascar, já é certo isso, porque já foi plantado. Então, esse fornecimento do co-impacto mostra para mim uma segurança muito grande na visão de futuro da empresa, o que ela pretende daqui a anos, né? E o Healy Hands é a forma que eu vejo que a doTERRA tem de devolver para a natureza o que ela extrai dela, então da terra, né? Extrair da terra o que ela extrai dela, e tudo que ela pode fazer para melhorar aquelas comunidades. Então, é algo que me ensina muito também, porque a doTERRA ela atende à necessidade da comunidade, independente do que for. Se for contratar professor para uma escola, ela vai melhorar aquilo ali, ela vai ajudar naquilo. Se for construir um hospital no meio do nada, ela vai construir. Então, ela ensina também para nós, consultores, aprender a atender a necessidade do nosso cliente, porque ela, como empresa, atende a necessidade do seu né, agricultor. E eu acho muito bonito isso. Tem vários projetos sociais muito bacana. Foi algo que moveu muito, que me
me, né, me estimula, né? Foi falado isso na convenção, cada vez que você compra um óleo essencial, tem pessoas beneficiadas nos dois lados do vidrinho, né? Dos dois lados no vidro vão ter famílias sendo beneficiadas com isso. Isso eu acho muito legal quando a gente amplia um pouco a nossa visão disso. Bom, essa parte aqui é uma das que eu mais gosto de toda a classe, porque fala muito com o que eu penso, né? Essa pirâmidezinha aqui no meio, não sei se todo mundo consegue ler, eu chamo de pirâmide do bem-estar, né? A gente chama de pirâmide do bem-estar. E esse primeiro tópico aí é o autocuidado informado. Isso para mim é o mais importante, porque antigamente eu, como mãe, eu tinha uma caixinha de remédio dentro da minha casa. Então, se a minha filha tivesse febre durante a noite, eu ia lá, pegava um Tilenol, dava a minha filha e acabou. Se eu tivesse com uma dor de cabeça, eu tomava uma Neosaldina e acabou. Eu tinha a minha caixinha de remédio dentro da minha casa. E quando eu comecei a entender sobre os olhos, a estudar, na verdade, né, sobre os olhos, eu pensei assim, meu Deus, é muita coisa, é muita informação. Como é que eu vou conseguir decorar tudo isso? E eu fui entendendo o que a doTERRA quer, né? Ela quer que você aprenda a cuidar de você, da sua casa e de quem está em volta de você primeiro. E ela quer que você substitua a sua caixinha de remédio de dentro de casa por essa caixinha amarelinha. Simples assim. Você não precisa ter um arsenal, uma coleção de óleos essenciais. Não é essa a ideia dela. É que você aprenda a ter autonomia de cuidar da sua família. E por isso que tem essa caixinha. Então, toda a sua caixinha, se você parar para pensar, toda a sua caixinha de remédio, da gavetinha lá de remédio, da sua bolsinha, você consegue substituir por essa caixinha amarela, por essa caixinha amarela. E isso, para mim, assim, é o mais importante. Daqui a pouco eu vou fazer as substituições que eu comecei, vou falar um pouquinho das substituições que eu fiz. O segundo tracinho é reduzir carga tóxica. É algo que eu vejo hoje como um alerta muito grande para nós, e eu falo para todo ser humano, mas principalmente para as mulheres. Se vocês forem ler um pouquinho sobre os disruptores endócrinos que tem em produtos de beleza, né? Mulher usa mais, a gente usa maquiagem, então tem base, corretivo, rímel, batom, blush, contorno, tipo isso para fazer uma makezinha básica. Olha o tanto de coisa que a gente vai colocando no rosto. Aí passa um desodorante aerosol, passa um hidratante no corpo, passa um perfume, lava o cabelo com shampoo condicionador. Olha o tanto de coisa química que a gente está jogando dentro da gente. E quando você começa a conseguir substituir isso por óleos essenciais, lançaram agora, não sei quanto tempo vai ficar, mas lançaram essa caixinha. Caiu. Lançaram essa caixinha aqui na convenção, né, no Leadership, e eu fiquei apaixonada. E eu tô cada dia com um perfume diferente, que eu faço as minhas misturinhas aqui, e o cheirinho é gostoso. O meu desodorante eu faço com óleo essencial hoje. Eu uso para limpar a casa, óleo essencial também. Então, quando você começa a diminuir um pouco a carga tóxica, seu organismo agradece muito. Então, hoje eu observo que o meu ciclo menstrual ele é melhor depois que eu comecei a diminuir esse tipo de toxinas no meu corpo. O meu humor é melhor, a minha pele, o meu cabelo. E eu não falo isso da boca para fora, porque realmente eu vivo isso há 2 anos e fez muita diferença para mim, muita diferença. Então, esse tracinho do reduzir a carga tóxica, eu acho que é bem importante também, né? Descanso e controle de estresse, porque a gente sabe que cada dia mais as doenças elas sempre elas estão tendo um cunho emocional. Então, a pessoa tem uma enxaqueca emocional, uma gastrite emocional, uma queda de cabelo emocional. Então, a gente precisa cuidar do emocional e o quanto antes a gente começar a cuidar dele, melhor. Então, vamos cuidar do emocional das nossas crianças com óleo essencial antes que elas virem adultos estressados e precisem tomar remédio. Eu gosto muito disso, de ter esse pensamento preventivo, inclusive para o emocional. Então, não é que, meu filho dorme bem, ele não precisa de lavanda. Ele precisa, sim, de uma lavandinha no quarto dele. Ele dorme bem, ele passa o dia bem, ele não precisa de um balance. Precisa, sim, tem que usar. Atividade física e controle de estresse, então os óleos também vão te auxiliar nisso. E, além de óleos, a doTERRA também tem alguns outros produtos, como shake, enfim, ômega 3, multivitamina, cada vez mais trazendo novidades, né? Os soft gels que lançaram agora. E o comer bem, que é algo que a gente sabe que é bem deficiente no nosso dia a dia. Então, é bem importante, né? E esse slide eu acho muito bacana, né? Ser saudável pode ser simples. Ele tem que ser simples. Não adianta você pesar muita informação, porque você vai ficar obeso mental e você não vai conseguir nem passar isso e nem usar. Se você
compra, sei lá, um monte de óleo essencial e você fica com aquilo ali, e você não sabe nem do básico, não é essa a ideia, né? Tem que ser simples, tem que ser leve. Passar um pouquinho rapidinho aqui, como eu falei, né, as substituições que eu faço da minha caixinha que eu troquei, a minha caixinha de remédio pela caixinha de óleo essencial. Então, a lavanda, ela melhora o sono, foi meu primeiro amor de óleo essencial, e ela melhora o sono, mas também auxilia na enxaqueca, se for por estresse, né, na dor de cabeça. Acalma, diminui a ansiedade, é cicatrizante, né, melhora queimaduras, picadas de inseto, espinha, irritações na pele, e também, há pouco tempo atrás, eu descobri que é ótimo para matar piolhos de criança também. Resolve o problema de piolho, as mamães estão em época escolar aí. O limão, ele é um detox, antisséptico, então ele vai substituir aquele diurético, por exemplo, que você tomava. Ele auxilia a diminuir o colesterol, ajuda na digestão, limpa o organismo, e ele é excelente também de forma aromática. Pouco falado, tadinho, do limão, mas de forma aromática ele melhora muito aquele estresse oxidativo, aquela explosão de estresse. Eu falo aquele estresse que dá a piscadinha no olho assim. O limão siciliano, ele é excelente para isso também. O peppermint, queridinho de muita gente, ele melhora a dor de cabeça, é um vasodilatador, então enxaqueca, alergia, ele é expectorante. É muito usado para pessoas que perderam o olfato, para reestimular, reeducar o olfato, né? Promove a saúde respiratória. Eu gosto muito de usar como um pré-treino, me ajuda muito a melhorar o condicionamento físico, tanto de forma aromática quanto a ingestão do peppermint. A melaleuca é um antifúngico, bactericida, então melhora as questões da pele, dor de garganta, dor de ouvido, melasma, úlcera, fungo de unha, ele é excelente também. Tangerina é conhecido como óleo da felicidade, então ele é aquele óleo que você inalando de manhã vai melhorar o seu dia, te deixar mais alegre, mais disposto, melhora o humor, é energizante, motivador, acelera o metabolismo, tem propriedades antioxidante, antidepressivo e anti-inflamatório. O frankincense é o rei dos óleos essenciais. Costumo dizer que, na dúvida, vá no frankincense que ele vai fazer um efeito muito legal. Ele aumenta a imunidade, o humor, questões de pele, dá um suporte celular, muito utilizado também para questões de autismo, né? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, estresse, rugas, artrite, artrose. Ele é o rei dos óleos essenciais, né? O Brief, ele é um mix de óleos da Doterra, além de ter os óleos essenciais concentrados, ele tem blends também, né? Que são vários óleos muito bem estudados, a dosagem de cada um deles. Então, o Brief é um deles. Então, ele serve para asma, ele é um broncodilatador, serve para asma, sinusite, bronquite, rinite alérgica, congestão nasal, tosse, melhora o ronco, pneumonia, resfriado. Ele é um mix. O Zengest eu falei, né? Aquele mix digestivo. Então, para azia, refluxo, cólica, constipação, enjoo. O Balance também é um mix de óleos essenciais, ele é aterrador, então ele diminui aquela sobrecarga emocional do luto, medo, ele auxilia na depressão, na ansiedade, para ele diminuir a agitação mental. Ele também é muito indicado para hiperativos, para pessoas que têm déficit de atenção, porque ele ajuda na concentração sem dar sono, né? Auxilia no ataque de pânico, a terra, acalma músculo, a pele. O On Guard, ele é um mix protetor, vai auxiliar no nosso sistema imunológico, também na dor de garganta, gripe, antiviral, muito bom para usar para purificar o ambiente de vírus. Eu uso ele para limpar a casa, inclusive, para passar pano na casa, limpar superfícies. E é tipo, gente, eu coloco no balde aí 2, 3 gotinhas e ele deixa o porcelanato lindo e bem limpinho também. E o Deep Blue, que tem tanto na versão pomada quanto na versão óleo essencial. Então, ele é para dores muscular, aquela dor pós-treino, né, de recuperação muscular, dor na lombar, dor de cabeça, aquela dor na nuca, assim, também. Pessoas que têm bruxismo, que fica com isso aqui tudo muito tenso, pode passar que vai ajudar. Bursite, tendinite, fibromialgia. É isso. Então, essa é a nossa caixinha que a Doterra quer que você substitua aos poucos a sua caixinha de remédio para isso aqui. Eu acredito que não teve nenhum problema normal de um brasileiro que não tenha dentro dessa caixinha. Então, é muito fácil você substituir isso. É só você ter o mínimo de conhecimento, um bom consultor para te auxiliar a fazer o uso e essa substituição, né? E
como que você faz parte para fazer, como que faz para fazer parte desse movimento? O que é doTERRA? Como foi o meu pensamento, né? Quando eu vi tudo isso, todos esses óleos, eu comecei a pensar em várias pessoas. A minha mãe precisa desse óleo para melhorar a depressão dela, o meu pai precisa desse óleo para melhorar a diabetes dele. Então eu comecei a pensar nas pessoas e eu precisava saber como fazer parte disso. Essa parte eu vou deixar com o nosso mestre Renato Beirão, que ele vai explicar um pouquinho quem é essa empresa que está por trás disso tudo, né? Desse pensamento maravilhoso. Queria eu ter tido essa ideia. E também como você faz para empreender, para lucrar com a doTERRA. É isso. Obrigada a todo mundo por me permitir compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Foi um prazer. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Mel, por essa contribuição, foi fantástica. É sempre legal a gente estar ouvindo outras pessoas, né? Que fica fazendo uma viagem e aprendendo, né? Cada frase a gente vai acumulando, vai aumentando o nosso arsenal de conhecimento sobre óleos essenciais. Muito bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela agora com vocês. Deixa eu só... Ok. Então, é isso. Eu e a Rita somos sócios nesse negócio, somos sócios na vida já há 37 anos, né? Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, só para vocês poderem me conhecer, principalmente os nossos convidados, né? E aquelas pessoas que estão na sala pela primeira vez. Hoje eu estou aqui falando com vocês aqui da capital do Rio de Janeiro, mas nós temos um sítio aqui na região serrana do Rio. Enfim, a gente gosta muito de passear, gosta muito de conhecer lugares novos, de praias, e assim foi como nós nos conhecemos há 37 anos atrás, em 85. Nós casamos, nós nos conhecemos em 84. Eu era militar da Força Aérea, eu era sargento enfermeiro, depois eu fiz odontologia. Depois desse longo tempo de vida, hoje a minha família é essa, o Rafael, o Jontas, meus filhos já estão com 34 e 33 anos, e eu estava morando em Orlando, na Flórida, em 2018, estava satisfeito, financeiramente realizado, porém, eu tirei meu ano sabático, tirei um ano de férias em 2017, e no início de 2018 eu recebi um convite de um amigo, né, um amigo que já era amigo de longa data, e ele me fez um convite para conhecer os óleos essenciais. Esse convite foi feito dentro de um avião, e ao chegar em Orlando, eu comecei a pesquisar. A doTERRA ainda não estava no Brasil, ela só iniciou as suas atividades no Brasil meados de 2018, então a gente ficou... eu tinha um problema de colesterol alto, usava civastatina, e aí eu comecei a usar os óleos essenciais, mas além do colesterol, o triglicerídeo era alto, a glicose era alta, e eu comecei a usar os óleos essenciais, e eu usei, na verdade, o On Guard. O On Guard é um óleo, é um blend para a imunidade. O interessante é que os óleos essenciais ele tem efeitos colaterais positivos. Eu usei para uma coisa e ele resolveu outras coisas, porque quando você fala de um blend de óleos essenciais, a gente está falando de em torno de 5 óleos diferentes, e cada óleo tem o seu direcionamento terapêutico. Aí eu descobri que dentro do óleo tinha a laranja, que ela ajuda a baixar o nível de colesterol e triglicerídeo, tinha a canela, que ajudava a baixar a glicose também. Enfim, então foi incrível que eu usei por uma coisa, resolvi outras coisas também, e a partir dali a gente começou a usar os óleos essenciais, e assim começou a nossa vida dentro de doTERRA, né? Começamos como clientes, e todo mundo, dentro da doTERRA, a gente sempre começa através de um amigo que nos convida, né? Então, o Fabiano e a Ana, que foram as pessoas que me fizeram esse convite inicialmente, esse casal aqui do meio. Hoje eles moram em Orlando. Enfim, então, e ele, só por curiosidade, foram convidados pelo Matt Hall, e o Matt Hall foi convidado pela Natalie, e aqui eu estava mais gordinho, né? Porque quem sai de um ano de férias não dá, nos Estados Unidos não dá para ficar magrinho, né? Enfim, e o meu objetivo aqui hoje é compartilhar com vocês, por trás desses olhos incríveis, nós temos uma empresa maravilhosa. Hoje, a doTERRA, para vocês terem uma noção,
A doTERRA ela é a maior empresa produtora de óleos essenciais do planeta. E isso é uma coisa muito legal. Quando você fala assim, a maior empresa do mundo de automóveis, a maior empresa do mundo de telefone celular, a maior empresa do mundo de alguma coisa. Sempre quando aquele player, aquela companhia é a maior do mundo naquilo que ela faz, ela é uma empresa de excelência. Ela não atingiu esse título de a maior do mundo do nada. Na verdade, a doTERRA ela é excelente, né? Ela alcançou a excelência desde da produção lá básica do óleo até o óleo chegar no cliente, todos os selos de garantia, de qualidade, de regulamentação, tudo a doTERRA faz com muita maestria. E a palavra doTERRA significa, vem do latim, que significa dádiva da terra ou presente da terra, então tem a ver exatamente com a filosofia dos seus produtos. Fundada em 2008, sua sede global é em Utah, nos Estados Unidos, nós estamos falando de 14 anos, é uma gigante, né? Eu já tive a oportunidade de ir lá 5 vezes, nesses 4 anos e meio eu fui 5 vezes, e todo ano a gente vai a Utah, porque é uma alegria incrível a gente participar de uma convenção global, como eu participei esse ano mais uma vez. A nossa companhia ela tem 7 fundadores executivos, são as pessoas que são donas da companhia hoje, são 7 famílias diferentes. Então, até nessa questão de segurança, né, de perpetuidade no mercado, não está na mão de uma pessoa só, que de repente pode falecer e a gente nem sabe o futuro da companhia. Mas são 7 famílias diferentes, isso ajuda bastante também. Mas essas pessoas juntas têm 150 anos de experiência dentro do mundo dos óleos essenciais. Então, nós estamos falando aí de pessoas que realmente não são pessoas curiosas, né? São pessoas extremamente profissionais. Então, nós estamos falando de uma empresa de 14 anos e que tem no Brasil 4 anos. Então, a doTERRA não é uma empresa que está fazendo uma experiência nova, né? O Brasil ela não é uma proposta para o futuro, ela já é uma realidade, né? E é tão realidade que a doTERRA no Brasil ela está fazendo a sua primeira fábrica fora dos Estados Unidos. Em 14 anos, a doTERRA só tem uma fábrica que fica em Utah. E a partir do próximo ano já começou a construção da fábrica no Brasil, que vai ser em Joinville. Então, o Brasil é a primeira das 64 países, né, onde a doTERRA atua hoje, a ter uma fábrica. Isso significa que é uma visão de futuro, né? A doTERRA sabe o quanto o Brasil tem de potencial para se tornar uma gigante dentro dessa indústria dos óleos essenciais. Tanto é que o Brasil, devido à nossa diversidade na flora nacional, né, nós hoje já temos 3 óleos essenciais que são produzidos no Brasil e vai para o mundo inteiro. E certamente virá vários outros, né? Então, isso aqui é muito importante, isso demonstra o comprometimento da doTERRA Brasil, né? da doTERRA global com a doTERRA Brasil, de posteridade, de crescimento, de longevidade. Bom, a nossa missão é levar os óleos essenciais de grau terapêutico a todas as pessoas e fazer com que isso se torne conhecido. Logicamente, a doTERRA poderia colocar isso através de televisão, através de outdoor, através de artistas famosos, mas ela preferiu fazer com que pessoas que usam o produto indiquem o produto e empoderem, eduquem as pessoas em relação ao uso de óleos essenciais. Isso é algo muito mais efetivo, que fez com que a doTERRA se tornasse a número 1 do planeta. Então, essa é a missão da companhia também hoje, eu adotei para a minha vida como a minha missão de fazer com que as pessoas conheçam, com que as pessoas utilizem. E aí, como a Mel falou brilhantemente, né, sobre o uso dos óleos essenciais, não é uma coisa complicada, é uma coisa super simples. Talvez, assim, no primeiro momento, a pessoa possa achar que é muita informação, mas, na verdade, eu costumo dizer que isso é igual uma música. Você escuta a música, você acha a música bonita, mas você não sabe cantar a música. Mas depois que você repete, você ouve várias vezes aquela música, chega um momento que aquela música não sai mais da sua cabeça. Então, é mais ou menos assim o uso dos óleos essenciais. No início, para mim, parecia ser alguma coisa complexa, mas com o tempo eu vi que realmente era mais simples, principalmente porque nós temos um manual que fala sobre cada óleo, como utilizar, em que casos utilizar. Então, nós temos isso em PDF, nós temos isso em material gráfico, nós temos
um aplicativo que você pode também aprender a usar os óleos essenciais. Nós temos site, né, site científico que mostra toda a parte bioquímica dos óleos. Então, se você é uma pessoa da área de saúde que quer mais informação, não vai faltar informação para você. Eu costumo dizer que óleos essenciais você vai dar alfabetização após graduação. Vai depender do quanto você quer informação. Porém, eu acredito que a informação é igual água. Pouco mata de sede e muito mata afogado. Então, o nosso objetivo aqui agora é somente despertar você para esse mundo. E se você gostou de toda essa informação sobre óleos essenciais, né? Qual é o próximo passo? Eu vou passar daqui a pouquinho isso para você. O mais importante é que quando você se torna um membro da doTERRA, através de um cadastro simples que você faz pela internet, você então vai ter um desconto. Lógico, se eu perguntasse para qualquer um de vocês, você prefere comprar mais caro ou mais barato? Eu tenho certeza que todo mundo quer comprar mais barato, correto? Só que isso é uma grande vantagem, né, para todo mundo, por isso que todo mundo quer se cadastrar. Nós não somos vendedores de óleos essenciais, o nosso objetivo é educar sobre óleos e você comprar na empresa, diretamente com desconto. Isso é muito bacana. Bom, além disso, a companhia ela tem um programa de fidelidade que nós chamamos também de Clube de Vantagens, aonde a empresa te devolve parte das suas compras. Então, durante 3 meses, ela vai te devolver 10%, depois ela te devolve 15%, depois 20%, 25%, até 30% depois de um ano. Então, imagine, tudo que você comprar na doTERRA, além dos 25%, exemplo, eu já estou há 4 anos comprando óleos essenciais. Então, o que acontece? Todo mês que eu comprei R$100, ela me devolve 30% das minhas compras para eu trocar por produto de graça. Né? Então, vamos chamar assim, então é como se você tivesse de 25% a 50% praticamente de desconto, se você for fazer uma continha de padeiro. E, bom, só que você pode tomar uma decisão de eu adorei a ideia dos óleos essenciais, eu quero usar na minha família, e tenho certeza que eu costumo dizer que você não vai se apaixonar por alguma coisa que você não conhece, né? Então, a informação ela é necessária para que você possa fazer uso e depois do uso que você vai se identificando, eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela ideia, você vai se apaixonar pelos resultados, e isso é uma coisa comum. Quando a gente se apaixona por alguma coisa, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração é cheio. Então, se você começa a se apaixonar por alguma coisa, você quer falar isso para as pessoas, né? Então, certamente você vai encontrar pessoas que têm uma necessidade, né? Uma necessidade do filho dormir melhor, necessidade dos pais dormir melhor, como foi o caso que a Mel falou aqui, e tem várias outras coisas do dia a dia, parte digestiva, parte da saúde emocional, que é uma coisa extremamente importante. Então, isso a gente acaba o quê? Compartilhando. Compartilhar o bem, né, é algo fantástico, é uma missão que nos faz sentir muito recompensado, não apenas financeiramente, né, mas a gente se sente bem espiritualmente também. Agora, existe uma possibilidade da pessoa imediatamente ou posteriormente, você não precisa tomar uma decisão de querer empreender com doTERRA. Nós só precisamos deixar claro para você que existe essa opção. Então, se você que está ouvindo hoje esse vídeo, né, participando dessa classe aqui, se você é uma pessoa empreendedora, preste atenção nos próximos 5 minutos que eu vou terminar o nosso bate-papo aqui, ok? Eu quero passar um conceito importante para você. Você, ao se associar à doTERRA, ao se tornar um cliente preferencial, você vai comprar diretamente da doTERRA, ok? Sem intermediários. Isso é excelente. Né? Com isso você vai ter descontos, então você começa a utilizar o produto e você vai ter a chance, a oportunidade de também indicar novas pessoas para se tornar cliente. Você vai usar, você vai poder comprar mais barato, ter descontos, e você vai poder também indicar isso e você vai poder ter alguns clientes, ok? Simples assim. Só que o que acontece? Alguns desses clientes, eles geralmente na doTERRA, cerca de 15% dos nossos clientes, eles querem empreender em parceria com a doTERRA. Eles querem fazer da vida dele também uma missão de levar óleos essenciais. Porque o trabalho com a doTERRA é nas nossas horas livres. Você não precisa abandonar o seu emprego, você não precisa abandonar a sua faculdade. Você inclui isso na rotina do seu dia a dia.
Enfim, então o que acontece? Algumas outras pessoas também, desses seus clientes, algumas pessoas se tornam empreendedores e querem também desenvolver um negócio. E aí, o que vai acontecer? Essas pessoas vão fazer o mesmo processo, eles vão ter os clientes deles, e algum desses clientes vão se transformar em empreendedores. Eu costumo perguntar para as pessoas o seguinte: quem é que ganha mais dinheiro? É quem tem uma loja ou quem tem uma rede de lojas? Então, esse é o conceito de doTERRA, né? Eu posso ter uma rede de empreendedores que vem a partir das minhas indicações, e com isso eu vou ter uma participação em todas as vendas que acontecerem dentro dessa equipe, ok? Então, esse aqui é só o conceito para que vocês possam entender. Nós temos 6 áreas de ganhos, eu não vou especificar hoje essas 6 para não alongar a nossa reunião de hoje. O que eu quero dizer para você é o seguinte, importante: nós temos um plano de carreira. Esse plano de carreira é super simples e você também pode fazer parte dele, caso você deseje. Então, eu gosto muito de perguntar para as pessoas o seguinte, né? Dentro desse plano de carreira que vocês estão vendo aqui, quanto mais, né? Qual é o valor que, se fosse acrescentado ao seu orçamento mensal, que ajudaria você a ter uma casa melhor, ter um colégio melhor para os seus filhos, passar as férias num lugar melhor, ajudar outras pessoas? Qual é o valor? Né? Lógico que eu não quero que você aponte lá para cima, não. Eu quero pé no chão, assim, Renato, a maioria das pessoas fala assim, Renato, 5 mil a mais, 9 mil a mais me ajudaria muito. O que eu preciso fazer para ter esse nível de renda? Você precisa ensinar 3 pessoas. Você precisa ensinar 3 pessoas a usar os produtos, a compartilhar os benefícios desses produtos e a ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Porque é assim que a nossa comunidade da doTERRA ela vai se expandindo, ok? Então, eu comecei assim há 4 anos e meio atrás. Hoje, meu time passa de 50 mil pessoas. Hoje, eu sou um Blue Diamond dentro da estrutura de negócio da companhia e o nosso objetivo é estar junto com vocês, inspirando, ajudando, treinando, capacitando, através do uso dos óleos essenciais e também através do modelo de negócio que a doTERRA disponibiliza. Isso aqui foi na última convenção, agora em Utah, né? Quando o meu reconhecimento de Blue Diamond, só para vocês verem rapidinho. Então, nessa época, eu estava com a barba, tirei um pouquinho a barba, porque a barba fica branca e me envelhece bastante. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, depois do Blue Diamond vem os presidentes, né, da doTERRA, os presidentes Diamonds, que a gente chama. Hoje nós somos mais de 15, são mais de 15 presidentes do Brasil. Então, em apenas 4 anos, nós temos pessoas tendo extremamente grandes resultados. Ok? Então, o passo número 1 mais importante é você decidir. Renato, eu tenho que decidir hoje se eu quero ser um cliente ou se eu quero ser um consultor, empreendedor? Não. O que você precisa decidir hoje é se você quer se cadastrar ou não. Porque todos nós, quando nos cadastramos, a indicação é que a gente se cadastre como um cliente. Por que se cadastrar como um cliente? Porque o cliente, todos nós somos clientes. Eu sou cliente da doTERRA até hoje. Não é porque eu empreendo com a doTERRA que eu deixei de ser cliente. Pelo contrário, eu sou um excelente cliente, porque eu uso aproximadamente 12 óleos todos os dias na minha rotina. Né? Eu tenho 2 caixas enormes, cheias de óleos de vidros vazios, e eu tenho certeza que eu sou um ótimo cliente para a doTERRA. Então, o principal ponto é você se associar e começar a utilizar os óleos essenciais. E na medida que você se interessar pelo outro assunto, que é empreender, nós temos toda a estrutura necessária para você. Então, o primeiro passo é você se associar, se tornar um membro, como cliente preferencial. E aí, qual é o objetivo? O objetivo é você, quando você se cadastra, quando você preenche os seus dados, você precisa definir quais são os kits. Nós temos kits de cadastros, tá? Grandes, médios e pequenos, mas também nós temos a possibilidade de você se cadastrar e comprar o que você quiser. Eu vou passar aqui para vocês os kits, porque os kits é onde você tem muito mais de 25% de desconto, porque quando você se cadastra e escolhe os produtos,
você vai ter 25% de desconto, como eu falei. Porém, se você se cadastrar com o kit, você vai ter descontos que chega até 50%. Dentro dos kits, aqueles produtos, chega a 50% de desconto. Então, nós temos o kit de soluções naturais, que é um kit de R$ 3.000. Esse kit você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Nós temos um kit que é a metade desse valor, né? Naturalmente tem menos produto também. Todos esses óleos que foram falados pela Mel aqui hoje estão presentes nesse kit aqui. Ele vem com um difusor, inclusive esse difusor que está aí na tela, que é o Pental, ele foi substituído pelo Volo, que é um outro difusor muito bacana, né? Mais moderno, inclusive isso valoriza muito mais o kit. Então, é uma notícia nova que saiu essa semana, né? Que esse Pental ele foi substituído pelo Volo. Então, esse kit aqui, pessoal, para mim é o imperdível, né? Se você puder fazer um sacrifício para se cadastrar com esse kit aqui, vale super a pena. Renato, não tenho esse valor nem perspectiva. Então, você pode comprar um kit menor, que tem os mesmos óleos, só que ele é metade do preço, ele é de 5 ml, o outro é de 15 ml. Então, esses são os kits, tá? Mas a pessoa que te convidou, certamente, ela vai poder te orientar, te dar uma atenção especial, para que você possa ver qual é o melhor kit que se adapta ao seu orçamento. Importante sim, salientar, como eu falei no início, é simples. É simples o trabalho com a Doterra, nós usamos os produtos, nós compartilhamos os produtos com outras pessoas e nós ensinamos as pessoas a fazer a mesma coisa. Então, ele não é só simples, ele é recompensador, porque fazer o bem para as pessoas, seja gerar mais saúde física, saúde emocional ou saúde financeira, eu tenho certeza que a maior parte dos problemas das pessoas ou está na área de saúde ou na área financeira. E a gente tem soluções para todas essas áreas. O importante é você fazer parte desse movimento, né? Saber que nós ajudamos a curar o mundo e nós temos soluções extremamente incríveis para a maioria das pessoas e principalmente para os brasileiros. E como eu falei que fui para uma convenção recente em Utah, é uma convenção gigante, queria que vocês vissem o ginásio desse evento. Porque às vezes nós estamos falando aqui pela internet, mas, poxa, mas existem eventos presenciais? Existem. Vários eventos presenciais. Então, eu queria que vocês vissem a nossa convenção. I increased in emotional resilience as I experienced many new environments and adapted to constant change and constantly made new connections. As a young man, I lived in Europe and traveled throughout Sweden. We are so powerful when we make the world together. We are in this together. And guys, I don't have everything figured out yet. Enfim, e só para eu então encerrar nosso bate-papo de hoje, eu queria passar para vocês o que eu entendi quando eu vi essa oportunidade, essa apresentação pela primeira vez, o que eu entendi, tá? Quais eram as minhas vantagens? Por que valia a pena eu me cadastrar? Primeiro, porque eu não tinha absolutamente nada que pudesse, mudar a minha rotina. Isso, para mim, era fundamental. Eu não queria mudar a minha rotina. Era uma coisa que eu poderia adicionar na minha rotina, mas eu não precisava retirar nada da minha rotina. Então, para mim, isso era muito importante. Eu não tinha risco absolutamente nenhum, porque os valores dos nossos kits, né, não vai quebrar ninguém financeiramente. Mas eu entendi que valia a pena eu me cadastrar, porque eu teria o desconto de 25%, eu teria a devolução de 10% a 30% das minhas compras, eu posso ganhar produtos grátis todos os meses. Você que se cadastra, você vai ter uma avaliação do bem-estar, então você vai ter um personal business, alguém que vai te ajudar no dia a dia sobre óleos essenciais. Você vai receber 7 aulas gratuitas sobre esse mundo dos óleos essenciais, né? Inclusive, quero adiantar para vocês que a nossa educação continuada vai ser amanhã, às 20 horas, com esse mesmo link que vocês usaram para hoje. Nós teremos a nossa primeira aula de educação continuada, vai ser com o Denilson Braga, das pessoas que mais entende sobre óleos essenciais. Ele vai estar conosco, né? Deixa eu ver aqui. O tema vai ser Meus óleos essenciais chegaram. E agora? Ou seja,
quando você compra aquele kit, chega na sua casa e fala assim, e agora? O que eu faço? Então, é exatamente sobre essa primeira aula que vai ser, que nós estamos começando exatamente nessa quarta-feira agora. Toda quarta-feira, 20 horas, é a nossa aula de educação continuada. Então, você vai ter acesso às melhores informações e ter a opção de empreender, caso você queira. Renato, para participar dessas aulas, para ter avaliação do bem-estar, as aulas gratuitas, eu preciso empreender? Não. Essa estrutura de aulas é para os nossos clientes que usam óleos essenciais, ok? Então, se você for um cliente, você já terá acesso. Renato, eu posso participar dessas aulas como convidado? Não, você precisa se cadastrar para que você possa obter mais informações. Você vai ter acesso a e-books, você vai ter acesso a várias outras informações para te ajudar a entender e a conhecer e a, principalmente, ter resultado com os óleos essenciais, ok? Enfim, é isso, né? Termino aqui a minha apresentação. São 9 horas, gente. Em 1 hora a gente fez barba, cabelo e bigode, como dizem, né? E nós vamos encerrar aqui, porque a gente sabe que cada pessoa aqui tem o seu tempo, com as pessoas da sua equipe, com seus convidados. Então, você vai ter a chance agora de poder falar com a pessoa que te convidou, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, e vai ser um prazer. Bom, importante, todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos uma reunião como essa, com pessoas diferentes, né? E aí, na próxima semana, eu quero já falar para vocês, às 20 horas, teremos diretamente de Salvador, né? Cristiano e Fernanda Miranda vai estar compartilhando com a gente sobre esse mundo dos óleos essenciais, como eles foram impactados pelos óleos, o que os óleos fizeram na vida deles. Então, vai ser mais uma chance de você ver toda essa estrutura de doTERRA e dos óleos essenciais. Então, os nossos convidados estão, todos os convidados e os novos convidados que nós faremos durante essa semana. Nós estamos numa maratona de convite, né? Então, na próxima semana, terça-feira, teremos uma apresentação fantástica. Nós vamos estar divulgando o banner e o link de acesso, e até lá, com certeza, teremos uma sala para 500 pessoas. Foi bom eu não conseguir, porque me passaram agora um cupom de 50% de desconto para a gente ter uma sala de 500 lugares. Obrigado aí ao Marcel por essa dica, que foi super importante. Se eu tivesse conseguido há 1 hora atrás, eu já estava arrependido agora. Mas foi muito bom. Tá bom, pessoal? Então, vamos tirar aquela nossa fotozinha para a gente estar divulgando nos nossos... né? Então, vocês podem passar aí... pega aqui o óleozinho, ó. Peguei aqui o meu brief, né? E abre a sua câmera aí para a gente poder tirar essa foto e perpetuar ela. Vamos embora? 1, 2, 3 e... Ok. Passando a tela. Mais uma. Cada um tira a sua foto, hein? Não me pede a foto, não. Vamos lá. Outra. Terceira tela. E quarta tela. Ok, ok. Pessoal, muito parabéns. Estamos juntos. E foi um prazer, mais uma vez, ver a carinha de vocês aqui, entusiasmadíssimos com tudo aquilo que está acontecendo e mais entusiasmado pelo que vai acontecer. 2023 já começou e nós faremos o melhor ano da nossa existência. Grande abraço, Deus abençoe vocês.